Então, hoje é o dia 6 de abril de 2014. Nós estamos estudando a lei e a graça. A lei, algo muito duro, muito hard, porque mostra o caráter, a vontade e os pensamentos de Deus. E o propósito da lei que foi dada para Israel é para que Israel a cumprisse, mas para que Israel não a cumprisse. Porque Deus sabia que a lei, por seu padrão divino, e pelo fato do homem estar destituído da glória de Deus, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então o homem não tem condições de cumprir a lei. Então a lei foi dada exatamente para que o homem, ao tentar cumpri-la, ficasse desesperado. Percebesse: eu não consigo seguir esse padrão. Miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa situação? Aí o Evangelho, que é a boa notícia, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei em nosso lugar e nos imputar, nos dar a justiça dele. E lá no Velho Testamento existiu um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque, né? O rei de justiça. Melec é rei e Tsedeque é justiça. E o Melquisedeque, assim como vários personagens do Velho Testamento, Adão, Moisés, José e vários outros, eles eram tipos de Cristo. O tipo é tipo assim, alguém que parece, mas não é. Tipo, a sombra da minha mão não é a minha mão, mas lembra a minha mão. É esse que é o conceito no grego. O tipo é aquela sombra, né? Tanto é que tem gente que brinca fazendo a sombra do cachorrinho, do coelhinho. Já viu isso? Aquilo te lembra algo, mas não é o algo. O tipo, Cristo, por ser Deus encarnado, ele tem características infinitas. Ele vai além. Como é que é? Até vi uma palavra bonita essa semana. Ele é incognoscível. Isso é bonito. Ou seja, a gente não consegue alcançar com a mente, gnose, saber conhecer, saber. Ele é incognoscível. A gente não alcança ele com a nossa mente, com o nosso raciocínio. Ele tem que se revelar. Ele se revela ao homem. E Jesus Cristo, por ser a revelação de Deus, Deus manifesta em carne, e por ele ser Deus, ele é incognoscível, ou seja, ele não consegue alcançar com a mente. Ele tem muitas facetas, ele tem muitos. O seu caráter é muito múltiplo, muito amplo. Ele é manso, ele é eterno, ele é sábio, ele é bom, ele é gracioso. Então, ele é justo. Então, os vários tipos, ou seja, pessoas que viveram antes dele, que tinham essa característica, alguma das características que pertenceria a Cristo lá no futuro, quando ele encarnasse, em evidência, se tornavam um tipo de Cristo. Por exemplo, esse rei que encontrou com Abraão lá em Gênesis, quando o Abraão estava voltando de uma guerra que ele teve que entrar nela para salvar o sobrinho dele, o Ló. Ele teve que entrar nessa guerra, e quando você volta de uma guerra, você volta com um despojo, né? Você volta com aquilo que você colhe no campo de batalha, porque o seu inimigo morreu. Você mata o cara tinha um celular, o cara não vai usar o celular depois de morto. Aí você pega o celular e põe no bolso. Era o despojo.
o cara ia para a guerra com lança, com espada e tal, e capacete, guerreava lá, aí você matou aquele outro soldado, fica aquela espada lá caída no chão, vou levar ela para casa. É o despojo de guerra. Então isso era comum, quando alguém guerreava contra alguém, o vencido tinha os seus despojos levados pelo vencedor. E o Abraão, depois de ter participado dessa guerra, que está lá em Gênesis 14, para salvar o sobrinho dele, ele voltando da guerra, ele e as pessoas que estavam vendo, se não me engano, 300 pessoas, está todo mundo com os balais cheios dos despojos de guerra, e o Melquisedeque, que era um rei sacerdote que vivia lá na época, 4.000 anos atrás, ele veio ao encontro de Abraão para abençoar Abraão. Está em Gênesis 14, 19. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo para esse sacerdote rei, o Melquisedeque, o rei de justiça. Então esse Melquisedeque, porque ele era um rei muito justo, ele se tornou o tipo de Jesus Cristo como um rei justo. Lembra que a gente está estudando lá no nosso Todo Milênio? A principal característica de Jesus Cristo no milênio é que ele vai ser um rei justo. E justo que é, ele vai julgar com equidade. Aí Isaías 32, todos aqueles nossos textos. O Moisés era tipo de Cristo já em outro aspecto, no aspecto da liderança. O Davi foi tipo de Cristo como rei. O José como alguém que é fiel, um mordomo fiel. Então existiram vários tipos, pessoas que viveram antes de Cristo, que tipificavam a Cristo em algum sentido. E nós aqui estamos estudando lei e graça. Nós temos visto que a lei é composta por princípios civis, princípios morais e princípios cerimoniais. Eu estou vendo ali que o seu Almanço está puxando a memória, ele nem está olhando para mim. É isso mesmo, tem que ficar repetindo para aprender. Civis, morais e cerimoniais. O civis era a Constituição, via lá a vida de Israel, determinava como é que Israel funcionava. Os princípios morais regiam a conduta social. Os princípios, você não vai adulterar, você não vai pegar a mulher do vizinho, você não vai roubar o vizinho, você não vai detonar o vizinho levantando um falso testemunho, você não vai matar o seu vizinho. Ou seja, regulava a vida moral. E existiam os princípios cerimoniais que regulavam a vida religiosa de Israel. Como é que Israel adora, onde adora, o azeite, o incenso, os utensílios, que tamanho que vai ter, como é que vai ser feito, que material vai ser feito, ou seja, as leis cerimoniais. E a igreja não tem compromisso nem com as leis civis, nem as morais, nem as cerimoniais, ainda que as morais tenham sido repetidas pelos apóstolos com o seu ensino que nos apetece, nos tange, é do nosso interesse. Os princípios, os mandamentos cerimoniais que regulavam a vida religiosa de Israel, o culto de Israel, eles faziam uma sombra de algo maior e melhor que iria acontecer no futuro. Esse algo maior e melhor já aconteceu quando Cristo morreu e ressuscitou. Quando eu até comentei com os irmãos que o livro de Hebreus fala sobre isso, que o que era lá da velha aliança, do culto de Israel, das coisas de Israel, por serem sombras, uma preparação de algo maior e melhor que ia vir depois, caducaram e passaram. Aquilo já não é a forma como Deus se relaciona com os homens. Não é só em Jerusalém, não é através de sacrifício de cordeiros e etc. Agora a forma como Deus se relaciona com o homem é em qualquer lugar, através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos conduz à presença de Deus
totalmente completos, assim como a obra dele é completa, porque ele consumou uma obra totalmente abrangente, completaça. Ele estava até ensinando isso lá, o pacotão da salvação, que eu chamei, aquele xerox que você trouxe, você lembra? Tem a propiciação, Deus se torna novamente propício a nós. A justificação, nós nos tornamos justos. Tem a reconciliação, a gente estava de mal de Deus, agora eu estou de bem de novo. A adoção, aí vem, é o pacotão da salvação. Se não me engano, aquele pacotão da salvação que você até me deu, eu tenho o que? Deu umas 60 coisas, né? Umas 60 ou 70 coisas que a gente herda, porque quando a pessoa fala, você quer aceitar Jesus como Salvador? Sim. Naquele momento que você fala um sim para Jesus, você ganha tanta coisa que você leva o resto da vida estudando. Igual a gente fazendo, aprendendo o que é que eu ganhei ali. Que você ganha, você se torna herdeiro de tudo. A palavra fala que ele, juntamente com Cristo, nos dá todas as coisas. Imagina você ganhar tanto presente, que você gasta o resto da sua vida abrindo presente, cortando fitinha e desembrulhando. Opa! Um PlayStation 1, um PlayStation 2, PlayStation 3, o PlayStation 4, 5, PlayStation 19. Você vai abrindo um game, não sei o que, uma televisão 899 polegadas. Você vai abrindo presente o resto da vida. E nós vamos morrer, ressuscitar e vamos continuar o resto da eternidade. Oh, PlayStation 1 milhão, PlayStation 1 milhão e 1. Vai ficar o resto da eternidade abrindo presente. Porque o que Cristo nos dá é muita coisa, é tudo. É simplesmente tudo. Não tem esse versículo? Aquele que não poupou o seu filho, antes, pelo contrário, entregou a ele por nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Tudo é vosso. A Bíblia, no Novo Testamento, é muito clara a respeito disso. Então, quando Cristo ele ressuscitou, foi inaugurado uma nova aliança no seu sangue, que lá na ceia ele falou que iria derramar. Essa aqui é a nova aliança do meu sangue. Tomai o cálice aí, já celebrando algo que vai acontecer, e agora que aconteceu, a gente celebra algo que já está no passado, mas cuja duração é eterna. E a gente comentava, acho que na semana passada, que no momento que Cristo rendeu o Espírito, ele morreu, o véu do templo se rasgou. Deus está falando com isso, ó, isso aqui passou, caducou, agora é algo novo. Algo novo vai ser iniciado. E esse algo novo é um novo sacerdócio, porque os ministros que ministravam lá na velha aliança do templo, no tabernáculo, cujo véu foi rasgado, eram os sacerdotes levitas, da tribo de Levi, o quarto filho do Jacó. Agora não, agora é um novo sacerdócio. É o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo pegou o nome daquele que o prefigurava, que o antecipava, que o tipificava, e adotou para o seu sacerdócio. Ele agora é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio de justiça. É um sacerdócio não que busca justiça. É um sacerdócio que administra uma justiça que já foi dada. Porque é o rei de justiça. Na realidade, ele é o sumo sacerdote. E cada nascido de novo, em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que fala, eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, na China, na Indonésia, em Uganda, no Brasil, em Sabará, em Lagoa Santa, em Montes Claros, não importa em qual lugar do mundo, se você nasce da água do Espírito, você agora é um sacerdote dessa nova ordem. Tem até um texto aqui, ó. O texto estava aberto aqui, acho que eu fui para lá e para cá, eu perdi. O texto de. Tá aqui. Em Hebreus 7. Na realidade, vamos pegar no finalzinho do 6, Hebreus 6.
6:19. Todo mundo chegou lá? Esperança, né, a qual temos por âncora da alma, Hebreus 6:19, segura e firme, e que penetra além do véu, o véu lá que foi rasgado, onde Jesus, como precursor, aquele que vai na frente, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse assunto ele é mais expandido no livro de Hebreus. Cabe aos irmãos fazer uma pesquisa. Então, nesse momento, o sacerdócio levítico caducou. Nesse momento, o que prevalece, o que está valendo, é o novo sacerdócio do qual nós participamos, que é o sacerdócio segundo a ordem da justiça. É o reinado da justiça. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, do rei de justiça. E Hebreus 6:20 fala que Jesus é o sumo sacerdote desse novo sacerdócio. E se nós formos em 1 Pedro 1:9, Pedro, se dirigindo à igreja, faz um uso de uma passagem lá de Êxodo 19:5, no qual Deus falava para Israel que aquela nação estava sendo separada, santificada, para exercer o sacerdócio entre ele e as outras nações. O sacerdote, ele liga o homem a Deus. Então, Deus tinha chamado a nação de Israel para ser a nação intermediadora, a nação que faz a ligação, que, tendo comunhão com Deus, tendo recebido a glória, a adoção, a legislação, tudo aquilo que está lá em Romanos 9:5, se não me engano, tendo conhecido a Deus, fala: levar-se essa luz para os gentios, intermediar-se entre Deus e os homens. Tendo em vista o fracasso deles, Deus não cancelou o plano dele para Israel, mas adiou para um outro momento. E entre a recusa do judeu em receber Jesus Cristo e o sacerdócio que Israel vai exercer no milênio, nesse momento, que já dura 2000 anos, um novo sacerdócio foi instituído, do qual nós fazemos parte. Por isso que em 1 Pedro 2:9 fala: vós, porém, está falando da igreja, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É de propriedade porque ele tinha falado no 1:19 que ele nos comprou com seu sangue, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. E em Apocalipse 1:6 também diz 5b, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como o Marcelo gosta de orar, né? Pelos séculos dos séculos. Ou seja, a igreja nesse momento é um sacerdócio. Nós somos separados para ministrar Deus aos homens. Bom dia. Somos separados para ministrar Deus aos homens, para intermediar, para sermos embaixadores. E nós vamos ver, começando de hoje e da semana que vem, o que é que nós temos que fazer. Porque o sacerdócio do Velho Testamento, ele tinha que rachar a lenha, levar a lenha lá, amontoar lá no altar do holocausto, pegar o carneiro,
o cordeiro, o cabreiro, a pombinha, a rolinha, destroncar o pescoço dela e rasgar e derrubar sangue, ou fazer o upgrade dos pecados lá na cabeça do bicho, depois degolar ele, derramar o sangue, depois picar ele todo. Ele era um lenhador, açougueiro, ele fazia um monte de papéis. Depois tinha que destrinchar o bicho todo, tirar as tripas lá de dentro, separar a gordura para queimar num certo lugar, separar o peito e a coxa direita e levar para casa, porque era a porção dele para ele comer. Isso tudo está lá em Levítico, são os preceitos cerimoniais. Queimar a carne num determinado lugar, derramar o sangue de uma determinada forma em um determinado lugar. Ou seja, ele tinha funções. Ele tinha que ficar moendo e socando certos ingredientes para fazer o incenso, ele tinha que trocar o óleo lá do candelabro, porque senão acabava. Ele também era padeiro, né? A cada 7 dias ele recolhia aquele pão que era queimado de uma determinada forma em um determinado lugar, fazia novos pães, 12 pães, e colocava lá na mesa dos pães da preposição que ficava ali do lado direito de quem entra no santuário. Então ele era um padeiro, açougueiro, lenhador, sacerdote, padre, ele era tudo. Ele tinha funções. O sacerdote do Velho Testamento, da ordem levítica. Nós também temos funções. Só que ainda bem que não é ficar desossando e nem fazendo pão, essas coisas. Porque aquilo era uma sombra de um sacerdócio maior, mais alto, mais excelente e superior, do qual nós fazemos parte. O nosso sacerdócio, nós vamos ver, ele envolve intercessão, ele envolve oração, ele envolve adoração, louvor, comunicação de notícias, apresentação de boa nova, comportamento, um estilo de comportamento. Ou seja, o nosso sacerdócio é dito que é muito maior e superior a esse outro. Só que, como nós estamos mergulhados na cultura de Satanás, Jesus até orou, acho que em João 17, falou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Pode vir aqui fazer perguntinha. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Não vem aqui, que aí fica gravadinho ali para quem vai assistir, e você fica bonito na foto também, aparece o planeta. Então, nós, por vivermos aqui, nós temos um convívio com essa cultura. Mas que você esqueça. Bom dia. Bom É o dia. seguinte, eu tenho uma certa Enfim, alguém fez uma pergunta. com relação que se no caso sacerdote ele chegava diante do Santo dos Santos, né, para oferecer o sacrifício daquele povo da época. É, nação de Israel. Aí disse pelo pouco que eu fiquei sabendo assim, disse que tinha uma certa tira na boca que ele usava, que ele sempre tinha um sininho. Ele tinha campainhas em forma de amêndoas penduradas na beirada da saia. Aí a minha curiosidade é o seguinte, porque já aconteceu o fato de entrar sacerdotes em pecado e aquele sino parar de... Essa pergunta foi feita, se não me engano, na quinta-feira, lá no Log Sul. Olha, isso era fato. Existia todo um processo de santificação. Lavar com água, ter feito o sacrifício da forma correta, dentro das prescrições que são dadas pelas leis cerimoniais. E existia sim a possibilidade da oferta ser recusada, assim como Nadab e o Abiú, filhos de Arão, que ficou até bastante triste, morreram quando eles estavam oferecendo o incenso da forma errada. Isso está lá no livro de Números. Por isso que eles já andavam então com aquele... como se fosse uma cinta. Esse caísse já era... existia a possibilidade da coisa ser feita da forma errada e de morrer. Porém, as escrituras não narram nenhuma situação em que isso possa ter, se isso ocorreu. Mas era uma possibilidade. Se aconteceu, a gente não sabe. Pode ser que nos escritos rabínicos, que não pertencem à Bíblia, mas que falam de coisas que são pertinentes aos nossos assuntos, fale a respeito de alguém. Lá no ano
380 e tal, antes de Cristo, o sacerdote Jonas foi oferecer e dançou. A Bíblia não relata, mas era uma possibilidade, porque a coisa era muito minuciosa, muito prescritinha. E Deus estava sempre avisando Moisés: ó, fique esperto para você fazer assim tudo que está escrito nesse livro. Que a lei ela era muito hard. Não, o pessoal daquela época era bem cauteloso em emoções. Você tinha que ficar esperto. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu acho interessante essa questão, porque mostra bem o privilégio, apesar de parecer uma coisa estranha, muito estranha. Que é o nosso próximo assunto. A estranheza. A estranheza, porque o levita, o sacerdote e o sumo sacerdote, vamos falar do sacerdote, porque o sumo pegava e entrava ao Santos dos Santos, que era uma coisa mais... Então, o sumo era um sorteado dos outros 12, né? E era uma coisa mais, vamos dizer assim, pronto, suave. Você pegava a coisa pronta e entrava com aquilo para dentro do véu. Mas o sacerdote ele tinha um privilégio, eu penso, interessantíssimo. Hoje a gente tem aí a profissão de, como você falou, de açougueiro, e a gente não imagina o que possa ser. Açougueiro, padeiro, perfumista, lenhador. Exatamente. Mas são várias as funções, mas especificamente com relação a sacrifício, que eu estou querendo ponto. Porque, apesar de parecer grotesco, assim como na época de Abraão, que foi circuncidar seu filho e a sua esposa, então chegou lá: você para mim é um cabra sanguinário. Essa foi a Zípora com Moisés. Você é um cara assim assado. Não me agrada. Assusta, dá medo. Mas exatamente esse ponto é que o sacerdote ele destrinchava literalmente, né? E então a visão do sacerdote no que se refere às coisas de Deus era muito maior. Tanto que nós temos exemplos aí de sacerdotes que esperavam Jesus Cristo com fervor. O caso daquele casal Ana e né? Sim. E de maneira aguardava o Messias. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, para essas pessoas que tinham essa esperança, esse entendimento, devia ser muito interessante, né? Porque eu chegava lá, destrinchava, separava coxa, tirava tripa e parava e é mais interessante, o pessoal que ficava do lado de fora vivia pela fé, através daquilo que foi falado aqui a respeito do sininho. O sacerdote entrava, balançava o sininho, fazia barulho, o pessoal, ainda está vivo. Não está vivo, mas tá o lá. O sininho está balangando, está vivo. Então, porque o judeu mexe muito, já viu, né? Sacode bem. E então era pela fé, e usava essas coisas, essas nuances todas, né? A fé, ou seja, a ordenança que tem que fazer, e o sacrifício, que quando Jesus Cristo foi pregado na cruz, talvez a visão de quem estava lá, que era sacerdote, participava e viu Jesus Cristo crucificado, como é o caso de relatos de pessoas que esperavam. Que situação interessante, né? Porque o entendimento era maior. Com certeza. Porque eles destrinchavam o animal. Então era um negócio meio complicado, gritando na sua frente, você, tipo, poxa, não me mata não. Aí você vai e coloca a mão na cabeça do bicho, aí começa, pá! Que a ideia a ser passada era essa mesmo, um inocente morrendo em favor do monte pica-fumo, como diz o nosso irmão lá, monte pica-fumo. Mas tudo isso era uma sombra, aqueles versículos que nós vimos, era uma sombra, aqueles versículos de Hebreus 10, 1, 8, 5 e 9, 9, e Colossenses 2, 16, 17, de um novo ministério, de um novo sacerdócio, do qual nós somos participantes. Que o pastor Geraldo até falou aqui na semana passada, que cada ação nossa, por mais pouco entre parece que pareça, ela tem um efeito eterno, não por um mérito nosso.
mas pelo fato de que, ao receber Jesus Cristo, instantaneamente a gente recebe a justiça de Jesus Cristo. Então toda aquela magnificência que Cristo tem, e que a gente vê, por exemplo, em Apocalipse 1, quando João na ilha de Patmos olhou para trás e viu Jesus vestido com aquela veste talar, os olhos como chama de fogo, a espada saindo pela boca, os pés com tudo aquilo passa a ser inerente a nós também. Não parece, mas a nobreza, a magnificência que Cristo tem, nós também temos nele. A palavra fala isso, que é uma excelência que mora em vaso de barro. A gente está aqui com essa cara de comedor de feijão, essa cara de bobo que a gente tem, mas na realidade nós somos preciosíssimos aos olhos de Jesus Cristo, aos olhos de Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa da justiça que Ele nos imputou. O amor exagerado que o Pai tem por Jesus Cristo, Ele passa a ter também por cada nascido de novo. Ainda que exista um amor logístico, a graça logística, mas aquele prazer, esse é meu filho amado em quem me compraz, também se estende a cada nascido de novo. Então tudo que é pertinente a Cristo passa a ser pertinente a qualquer nascido de novo, de qualquer condição social, ou mental, ou emocional, em qualquer lugar do mundo. Não existe nenhum tipo de variação, ou de acepção, ou de discriminação, ou de modulação, ou de separação. Todos passam a ser igualmente a Cristo, na totalidade de tudo que Cristo é. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E o Senhor falou em Mateus 16:18 que por causa dessa união com Cristo, assim como Cristo é irresistível, Satanás tem tentado resistir há milênios. O rapaz lá da tribulação anticristo vai tentar também lutar, vai reunir todos os exércitos na terra, mas ele, um sopro da boca, ele destrói todos os poderes da terra reunidos. E isso se estende também ao crente. O poder que Cristo tem, isso aí é João 15, por nós estarmos ligados à videira, a seiva que corre dele corre também em nós. Então o poder que ele tem nós temos, a santidade que ele tem nós temos, a justiça que ele tem nós temos. E isso também nos faz irresistíveis como irresistível ele é. Por isso que ele falou em Mateus 16:18 que as portas do inferno simplesmente não conseguem resistir à ação da igreja. A igreja vai passando, a porta do inferno vai caindo. Satanás pode fazer a força que ele quiser, que ele não resiste à ação da igreja. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que blefar. Faz favor. Pode ser que mesmo. Deixa eu perguntar para você, irmão. Eu também sou meio ruim do ouvido. Cristo, ele veio porque ele foi o sacrifício dele. Sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava morrendo muito animal, o povo não estava mudando em nada. Mas aí tem aquela parte que fala assim: veio para o que era seus e os seus não receberam, né? João 1:11. Mas todos quando receberam, Deus deu-lhes o direito de ser. O poder. Agora, deixa eu perguntar para vocês: claro, esse povo tivesse aceitado, o que seria mexer nós hoje? Essa é a dúvida. Inclusive hoje ainda eles não recebem, né? O povo judeu. Porque na realidade isso é um outro assunto, eles estão com o olho tampado. Eles estão debaixo de um juízo. Eles estão com um véu no rosto. Eles até hoje, quando lê Moisés, eles não entendem. Eles lêem a Taná e não entendem, porque tem um véu. Porque após a grande redenção no Calvário, a todos o véu, nossa relação, ou seja, hoje temos livre acesso, né? Sim, que penetra além do véu, igual nós lemos aqui em Hebreus 6, alguma coisa. Mas isso foi um comentário, né? Não foi uma pergunta. Não, seja um comentário. É uma meditação. Eu queria saber o que seria de nós, caso ele tivesse aceitado. Eu falo assim: olha, eu veio para o que era os seus, porém os seus não receberam. Aí é isso que eu quero saber: se aquele povo tivesse recebido, o que seria de nós hoje? Não. Aí nós já estaríamos dentro da eternidade. Por quê? O plano de Deus, aliás, até antes disso,
é que o reino, eu estava conversando isso com o Rafa essa semana, é que o reino nunca tivesse caído. Que o plano de Deus para Israel é porque ele vai adotando planos alternativos, o plano B, C, D, em função da nossa estupidez, ignorância, teimosia, rebeldia e pecado. Porque o próprio Romanos 2, verso 11, não, eu vou até vir antes. Concepção de pessoas, né? Sim, não, eu vou ir antes do não o receber. O plano de Deus é que Davi reinasse, Salomão reinasse, e o reino de Salomão foi maior ainda que o Davi, que Roboão tivesse ouvido os anciãos e não os jovens, o reino dele seria maior do que o de Salomão ainda, aí viria Abias, Asa, todos aqueles 6, e é que Israel nunca tivesse sido rachado no meio, em função do pecado de Salomão e Roboão, e que a coisa fosse se estabelecendo e que Israel fosse se tornando cada vez mais cabeça das nações, ao ponto de quando Jesus nascesse, ele seria filho de José, o rei. José era para estar sentado no trono, não era para ele estar batendo prego na madeira, não. Ele estava naquilo em função da rebeldia de Israel, em função do rasgar do reino em Israel e Judá, em função do pecado de Joaquim, Zedequias, veio Nabucodonosor, levou todo mundo para o cativeiro. Isso nunca fez parte dos planos de Deus. O cativeiro partia o reino no meio, era para a sucessão monárquica ter acontecido, reis cada vez com poder maior e mais crescente, ao ponto de que Jesus seria o filho do rei José. José ia estar lá no trono, com cetro na mão, coroa, nasceria o filho dele, o rei Machia, o rei Messias, aí ele assumiria o trono, os seus o receberiam, ele implantaria o milênio, que já teria terminado há 1014 anos atrás. A gente era para estar morando na Nova Jerusalém, há 1014 anos, mas como os seus não receberam, ele que falava o reino de arrepender-se que está próximo ao reino de Deus. Aí houve a recusa, não, seu poder é do capeta, você veio aqui em nome de Beuzebu. Ele falou, olha, agora o rei está longe, o rei vai partir para depois voltar. Aí ele jogou a coisa para frente, ele teve a oportunidade de pôr em ação o plano B, que é o plano igreja, que é a situação que nós estamos nela já há 2000 anos. Mas nada disso era para ter acontecido, nem partir o reino no meio, nem ter cativeiro, nem existir igreja, nada disso. Como se enxertado no ponto da Exatamente. Ele teve que arrancar as gaias e enxertou novas gaias, né? No caso somos nós. Certamente ele ia, se caso Israel prevalecesse como é o plano, porque não houve. Era e sempre será. Sempre será o plano. Certamente o que aconteceu, o que vai acontecer na tribulação com relação à adoração daqueles que não são, com relação a Jesus Cristo no monte, adorando, indo anualmente, isso ia acontecer de alguma forma. Sim. Eu acredito, essa é uma opinião pessoal, porque é muito assustador de fato essa questão. Não, vocês estão separados das alianças, vocês não fazem parte, e era duro, é pesado isso. Imagina os gentios, né? Imagina o povo lá perto querendo participar de alguma forma, o povo fora das alianças e não poder ver, não poder participar, ter a alegria de ver o sacerdote, né? Mas certamente acredito eu que se cumprisse naquele momento as coisas com Israel, nós que estamos aqui hoje teríamos também acesso pela fé, mas dessa forma, porque sempre foi assim, sempre será, através do judeu primeiro, o judeu primeiro e depois aos povos. Seria não da forma como é hoje, mas seria de uma outra forma, mas com o mesmo resultado. Porque o objetivo de Deus era alcançar os gentios através do judeu. No que eles pisaram na bola e picaram fundo, agora é judeu junto com gentio. Mas vai voltar ao plano original, em que vai ser alcançar o gentio através do judeu. Então nós vamos ver na semana que vem, o tema da semana que vem é não seja enganado. Não entra nessa.
Porque Satanás, nós discursávamos aqui, que ele não tem poder contra a igreja. A igreja chega e dá cocão nele e não pode fazer nada. Ele não resiste à igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aí ele trabalha com blefe, com a mentira. A massa já deve ter ouvido 1.854.388 vezes a história que o Ivan contava do elefantinho. Do elefantinho com a perninha amarrada. Ele contou 300 milhões de vezes essa história. Você deve ter ouvido pelo menos 800 mil. O elefantinho pequenininho, novinho, recém-parido. O rapaz, o domador, foi lá, amarrou a cordinha. Muita gente deve conhecer essa história. É uma analogia, né? Na perninha do elefantinho. E amarrou ele num toco. Deu ali 3 metros de corda para ele, né? Aí ele ia passeando, 1,20 m, 1,80 m, 2,75 m, 2,78 m, 2,99 m, 3,1 ele não vai. Ele estava amarradinho lá. Beleza, aí, igual o bicho, qualquer bicho que você amarra, todo bicho é condicionável, né? É domesticado. Ele ficou condicionado a isso, o meu limite é até tal lugar. Só que ele cresceu. Ele virou aquele elefantão. Ele poderia ir além dos 3 metros, porque ele tem força para isso. A corda segurava um nenenzinho elefante, mas o elefantão era só ele arrancar esse negócio e ir. Mas como ele estava condicionado por aquele blefe, né, por aquela condição, ele nem tentava. Ele cresceu a vida inteira como alguém amarrado, alguém escravo. E Satanás quer exatamente isso para o crente. Nós já fomos escravos do império dele, éramos açoitados por ele, estamos numa condição absurdamente excelente e privilegiada, como sacerdote do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e ele não resiste a Cristo e nem a nossos ofícios e sacerdócios, e as nossas ações, e orações, e etc. Ele que ele quer fazer? Ele blefa. Ele quer que você pense que ainda está amarrado com a cordinha. Isso era uma analogia que o Ivan usava. Ele quer nos fazer crer que o nosso ministério é pífio, é sem valor, que as nossas ações que Deus nos solicita na palavra, e se Deus fala, Ele nos pede para viver com modéstia, para fazer de tal forma assim assado, como diz você, é porque aquilo é o que Ele quer. Então é uma questão de simples obediência a coisas simples e triviais. O nosso antigo pastor falava que não existe diferença entre na vida do nascido de novo, entre o que é sagrado e o que é secular. Quem vive assim é o religioso, é uma coisa que a Bíblia fala que fede, que é nojento. É a pessoa que é alguém de uma certa forma na sua vida social secular, mas quando chega na igreja põe a cara de crente, né? Aquela atitude, ele fica manso, ele grita a semana inteira com todo mundo. Mas na igreja ele fala manso, ele põe uma máscara. Isso chama religiosidade. É a coisa que mais fede, segundo as Escrituras. O antigo pastor falava muito stink, lembra? Ele usava muito essa palavra stinking, está fedendo. É viver no velho, o novo homem que vive no velho. Mas Deus quer que nós vivamos vidas modestas, triviais, com seus detalhes corriqueiros e que trazem impacto por toda a eternidade, e ao qual o inferno não resiste. Mas Satanás fala assim: isso é bobeira, isso aí é besteira, isso aí é pífio, isso aí não tem valor, mas tem muito valor. É o que nós veremos na semana que vem. Amém? Vamos encerrar?